Estamos ao vivo, né? Gente, muito boa noite, boa tarde para quem está ouvindo a gente. E o seguinte, vamos aí dando início ao 16º #podcast, o seu podcast mais sul do mundo, que você vai ouvir, que você vai ver. A gente está aqui feliz para mais um episódio. Daí, Mauro, como é que você está? Olá, Lu. Olá, internet espectadores. Sejam todos muito bem-vindos a mais uma edição do nosso podcast. Vamos lá, né, Lu? Vamos que vamos. Acácio, tudo bem? Tudo bem, Lu? Tudo bem, Mauro? Tudo bem? Só não achei aqui o ao vivo aqui ainda, Tá ao vivo. o Mauro. Tá ao vivo. Eu acabei de conferir. Então, Deixa eu dar um boa noite, um oi para ela, que hoje conseguiu vir aqui conversar um pouquinho com a gente. A delegada, a doutora Ana Paula, tudo bem? Tudo bem, Lu? Boa noite. Um prazer estar aqui. Fazia tempo que a gente não se via, né? Fazia tempo. Eu e a Ana Paula, a gente tem uma amiga muito querida em comum, né? Que daí aproximou a gente, né? Exatamente. E hoje a gente vai conversar um pouco, falar aí sobre, né, o Nucria, falar sobre o teu trabalho. Só que antes eu quero falar o seguinte, Mauro. Hoje eu estou patrocinada. Hoje eu estou Tá chique, patrocinada. então, hein, Lu? Olha aqui, gente. Estou um bracelete, minha bolsa aqui, lá da Mactube Acessórios. Dá uma olhadinha aí no Instagram, você que tá vendo aí, que é linda demais as peças que a Paty Fadel tem. Beijo, Paty! Então vamos lá, né? Conversar um pouquinho com a doutora Ana Paula para contar. Me conta a tua história aí para quem está acompanhando a gente, Paula. Como que você decidiu seguir essa carreira? Vamos saber um pouquinho de você. Bom, primeiro, né, que para ser delegado a gente precisa ser formado em Direito. E eu fiz a minha faculdade em Foz do Iguaçu e não tinha... Nem me passava pela cabeça ser um dia delegada, fazer parte da segurança pública, por quê? Na minha época, eu não tive aula com ninguém da área de segurança. Né? Tinha aula com promotores, com juízes, com advogados, mas ninguém da área, então, assim, não me despertou. Uhum. Depois de formada, eu advoguei por 7 anos e resolvi entrar na área de concurso. Eu ainda não tinha muito definido o que eu gostaria de fazer, mas, de repente, depois ali 3 anos estudando, eu passei 3 anos estudando, então é importante as pessoas que queiram uma carreira pública, queiram, né, fazer um concurso público que realmente tem que se dedicar. Então foram 3 anos dedicados aos estudos, onde surgiu para mim o edital do concurso da Polícia Civil. E na época nós tínhamos, acho que era o 2º salário do Brasil, de delegados, né? Nós estávamos no segundo colocado do ranking. Então, era uma situação que atraía muito, né? A situação financeira. E era um concurso aqui no estado do Paraná. Então, não precisaria ir embora daqui, caso eu passasse. Uhum. Então, acabei fazendo esse concurso. Foi o primeiro que eu fiz, o único. Passei. A minha primeira lotação foi em São José dos Pinhais, em 2008. Eu passei no concurso, fiz a escola de polícia. Então, 2009 e 2010, eu estava na delegacia de São José dos Pinhais, delegacia do adolescente e da mulher. Uhum. Fiquei 1 ano lá, depois eu trabalhei 1 ano no DENARC, que é a divisão de narcóticos em Curitiba. Acabei trabalhando um período com o delegado geral, na época, que era o Dr. Michelotto. Fiquei 1 ano como vice-diretora da Escola Superior de Polícia Civil e recebi o convite para vir para Ponta Grossa, que era um lugar que eu sempre quis. Porque antes de passar no concurso, eu estava morando em Ponta Grossa. Então, eu tinha amigos já aqui, né? Eu tinha já uma vida constituída. E quando eu recebi o concurso, eu não hesitei, né? Conversei com o meu chefe e foi possível essa vinda. Então, em 2012, mais ou menos, eu vim para cá no início de 2012. Então, desde esse ano, 2012, eu estou aqui em Ponta Grossa. E daí a gente estava conversando aqui, antes de começar o nosso podcast, que você, no caso... Quando você veio para cá, não tinha ainda se instalado o Nucria aqui em Ponta Grossa, né? Não havia se instalado. Já havia uma perspectiva da instalação. E como eu atendi o 4º distrito, que era um distrito muito próximo, ali no Jardim Carvalho, ele era quase do lado de onde hoje é a sede do Nucria, eu passava naquela casa e eu via uma plaquinha pequenininha da Polícia Civil, eu sabia que ali seria o Nucria. E eu sempre manifestei o interesse de que quando essa delegacia fosse aberta, que eu pudesse
ser a delegada dessa unidade, embora sem conhecer o que vinha pela frente. Uhum. Mas era uma vontade que eu tinha de trabalhar no Nucria, porque eu havia, enquanto eu estava em Curitiba, recebido um convite para trabalhar lá na época, mas em razão de outros convites que eu havia recebido, acabei não indo para o Nucria de Curitiba. Então, acho que era meio destino, né? Vai lá para Ponta Grossa e começa a tocar a delegacia lá. E então você participou desde o início aqui. Sim. Abertura das portas, recebimento dos móveis, né? E levou um tempo, claro, para implementar ela, né? Até que tudo estivesse em ordem, para que daí em 2015, em outubro, a gente fizesse a abertura efetiva da unidade. E agora completou 10 anos, né? 10 anos de Nucria, 10 anos que eu estou à frente da unidade, né? Eu tenho uma funcionária, uma investigadora que trabalha comigo desde a abertura das portas, né? Já passaram vários outros servidores ali. E a gente espera ficar aí mais 10 anos, né? Não muito mais, porque eu pretendo me aposentar, se tudo der certo. E é um trabalho que tá sendo sucesso, todo mundo fala, né, da sua atuação, da forma que você conduz, por mais que seja um trabalho que, né, a gente que é mãe e tudo, tem aquele lado, né, que você tem que, imagino que no teu dia a dia você tem que segurar muito isso, né? É uma situação. Quando eu entrei, a gente, né, era tudo novo, muito novo, as situações foram chegando e a gente. Eu não posso dizer que a gente se acostuma com coisa ruim, mas a gente aprende a lidar, né? Então, eu conheço, por exemplo, eu tenho amigas delegadas que passaram pelo Nucria e falaram que nunca mais voltariam a trabalhar nessa unidade. E eu me apaixonei tanto pelo trabalho que o Nucria desenvolve como um todo, sabe? Que hoje eu não me vejo em outro lugar, né? É uma paixão que eu tenho e pelo fato de ser mãe, né? Às vezes as pessoas perguntam, mas como que você consegue? Né? E eu não sou muito píssica nesse sentido, sabe? Meus filhos têm a liberdade, claro, a gente precisa sempre orientar. Dizer que eles estão livres de qualquer coisa eu não posso dizer, né? Mas o importante é que a gente sempre oriente as nossas crianças, porque a gente sabe das dificuldades, da violência, do crime, das pessoas que sempre né, tentando se prevalecer de outras, principalmente desse público tão vulnerável, né? Que são crianças e adolescentes, que é o público que a gente atende. É de 0 a 18 anos. 0 a 18 anos. E eu já quero até fazer uma pergunta para você, assim, é verdade o que dizem, que as pessoas que molestam, né, ou que agridem de alguma forma, são as pessoas mais próximas ou, às vezes, até parente? Na verdade, 99% dos casos, Lu. Quando a gente fala em crime contra a criança e adolescente, principalmente o sexual, tá? Pelo menos aqui na nossa unidade, 99% dos casos são pessoas muito próximas ou da família, né? Eu digo muito próximas, um padrinho, madrinha, aquele vizinho que tem as portas abertas ali na tua casa, aquele amigo íntimo da família que frequenta a tua casa. Então, assim, o perigo da violência sexual contra a criança e adolescente está dentro de casa, tá? É o vô, é o pai, é a mãe, é a madrasta, é o padrasto. Então, a gente tem que ficar muito atento. E por isso da grande dificuldade de você lidar com essas situações, né? Primeiro porque a violência provém das pessoas que deveriam proteger essas crianças. Exatamente. Então, para elas, às vezes, é tão difícil falar sobre isso. Às vezes não quer nem enxergar. Não né? enxergam, não entendem, não compreendem que aquela situação é uma violência. Porque, às vezes, um abuso sexual, ele não machuca, né? Ele não tira sangue. E, às vezes, é prazeroso, até para a criança, alguns toques. Então, se o adulto falar para ela que aquilo é um carinho, ela vai aceitar. Ela vai aceitar aquilo como uma verdade. E na hora que ela descobre que, poxa vida, não era um carinho que estavam fazendo comigo, era meu pai, era meu avô, é muito difícil para a criança falar sobre isso. E assim, tem aquela coisa mesmo que a gente acha que só vê nos filmes. Você sempre vê essas cenas, como que é? Que a gente vê o filme e me diz que imita a vida, né? E no teu dia a dia, acontece muito de você pensar assim, meu Deus, isso aí parece até um filme. Às vezes as situações nos surpreendem, né? Embora a gente esteja ali há 10 anos, a gente vê uma situação e fala assim, eu acho que eu não vou ver uma pior do que essa. E passa alguns dias, passa um tempo e vem uma situação pior ainda que você passa a desacreditar na humanidade. De atrocidades que a gente ouve ali de crianças.
E a equipe que você trabalha, é uma equipe agora completinha, redonda, para você ali, o pessoal da tua equipe, são em quantos aproximadamente? Nós somos, eu, delegada, eu tenho 6 APJs, né, que são os auxiliares de polícia judiciária, que a gente conhece como escrivães. Eu tenho 2 escrivães e 4 investigadores. É uma equipe pequena, pelo público que a gente atende, porque a nossa atribuição é a cidade de Ponta Grossa, né? Mas a gente auxilia, né, quando necessário, algumas delegacias da região, ouvindo, né, algumas pessoas, inclusive naquele caso daquele menininho de Tibagi, que desapareceu, Agora, que foi encontrado, o corpo foi encontrado, foi solicitado ao nosso setor de psicologia que ouvisse o tio dele, porque ele era portador de autismo. Então, a minha psicóloga, né, ela tem esse know-how e ela conseguiu fazer a escuta desse tio. Então, a gente auxilia, quando necessário, a população aqui da região. Então, assim, diria que é uma equipe, hoje ela está redondinha, mas que se a gente fosse contemplado aí com a vinda de novos servidores, sempre é muito melhor, porque vai agilizar o serviço. A Cássia, até queria perguntar para você, a Cássia é de Rondônia, né? Lá em Rondônia, tem muito esses casos assim, ou lá é tranquilo? Não, lá tem. O Rondônia... Aqui, por exemplo, o Paraná tem a cultura do Paraná, né? Que é os paranaenses mesmo. O Rio de Janeiro tem os carioca. Rondônia é um estado que recebeu todos, né? Tem muito paranaense, muito carioca, então chega baiano. Então é um estado novo que foi desbravado e tem gente de tudo quanto é região. É um estado bem misto, né? Tem muita situação complicada. De violência contra a criança, né? E assim, por exemplo, quando você começa o teu dia, quando você chega na delegacia, já tem muita gente esperando? Às vezes não. É? A gente é muito incerto, né? As pessoas ligam e falam, a gente pode ir conversar agora? Não, agora tá tranquilo, mas como é uma delegacia de polícia, de repente aquilo superlota, né? Mas o Nucria, pelo fato da gente ter um atendimento especializado, né? A gente procura agendar as oitivas. Dentro do possível, a partir do momento da formalização do boletim de ocorrência, se a gente tiver pauta, a gente já procura ouvir essas vítimas, né? Para não deixar a família, às vezes, ir embora, retornar, porque a gente sabe, às vezes, da dificuldade até financeira, né? Das famílias estarem ali. Então, a gente procura dar esse atendimento. Nem sempre é possível, obviamente, mas a gente acaba ajustando os horários. Então, não é uma delegacia onde as pessoas precisam se preocupar no sentido de eu quero fazer uma denúncia, porque eu sei que ainda há algum preconceito, né, da situação assim, como eu vou levar o meu filho, a minha filha, uma criança ou adolescente para dentro de uma delegacia, né? A nossa delegacia é muito bem estruturada, é uma delegacia muito bonita, quando todo mundo que entra lá realmente elogia, porque a gente procura dar um atendimento de forma muito tranquila para as crianças, né? Com agendamento. Então, a criança não vai correr o risco de estar junto com o agressor dentro da mesma unidade, que isso pode ocorrer em algumas outras delegacias. Então, a gente tem esse cuidado com o nosso público, porque o nosso público é realmente diferenciado. Tem que ser uma coisa mais humanizada, né? Bem humanizada. Então, a gente tem ali o nosso setor de psicologia, né? Nós temos uma sala específica com objetos lúdicos que a nossa psicóloga utiliza. A nossa recepção, ela é composta ali também de brinquedos para as crianças, porque a gente sabe que a criança não tem a paciência de ficar esperando formalização de um boletim de ocorrência. Então, a gente procura dar um atendimento o mais próximo possível da casa da criança. Doutora, e essa delegacia é só exclusivamente para criança, só? Não atende outra ocorrência, só crianças mesmo? Só criança e adolescente. Criança e adolescente. Então, vítimas... Específica. Isso. Então, nossas crianças e adolescentes têm que ser vítimas. Porque é importante a gente mencionar aqui, porque aqui em Ponta Grossa existe também a delegacia do adolescente. E muitas pessoas ainda não conseguem diferenciar qual a atribuição de uma e outra. O NUCRIA é o Núcleo de Proteção a Crianças e Adolescentes Vítimas de Crime. Enquanto a delegacia do adolescente atende adolescentes em conflito com a lei, né? Então, quando o adolescente pratica um crime, que a gente chama de ato infracional, né? Que é a nomenclatura correta, para quando o adolescente pratica uma ação contrária à lei. Então, esse adolescente vai ser atendido na delegacia do adolescente, porque ele é um autor de ato infracional. Quando o adolescente ou a criança é vítima do crime,
a situação vem para a minha delegacia, que é o Nucria. Que é o Nucria. Porque tem específico, tem algumas delegacias. Quantos tipos de delegacia que tem hoje? Tem a delegacia da mulher, tem o Nucria, do adolescente? Especializadas aqui, que a gente chama, são a delegacia, o Nucria e a delegacia da mulher, que nós estamos subordinados à divisão de polícia especializada, que fica em Curitiba. Então, a nossa chefia é diretamente em Curitiba. Só que aqui em Ponta Grossa a gente tem a delegacia do adolescente, temos 4 distritos, temos o setor de homicídios, o setor de estelionatos e um setor operacional. Todas vinculadas à 13ª subdivisão, cuja chefia, né, o nosso subdivisional aqui, é o Dr. Najib. Ah, entendido. Então, temos algumas divisões conforme o crime. E a gente vê, né, que as ações são rápidas, né? Sim. Nós temos aqui, agora, não falando muito do Nucria, né? Falando da nossa 13ª subdivisão como um todo, que abrange aí 20 municípios, né? Nós temos delegados muito ativos, né? Uma chefia muito ativa, pronta para responder o mais rápido possível, né? A qualquer tipo de crime. E eu acho bacana que todos os delegados da região, às vezes, se unem, né? Eu vejo que sim, o Marcondes lá de Castro vem para cá, o Najib, né? O doutor Najib vai para lá. É muito bacana ver essa união, né? É uma integração, né? Na verdade, é uma junção de esforços e quando tem operações muito grandes, né? Por exemplo, talvez o efetivo de Castro não suportasse uma operação aí com mais de 5, 6 mandados de busca. Então, a gente faz esse convite, né? Para que os colegas apoiem as nossas operações. E assim vai indo e tentando aí levar as pessoas a terem mais... viverem mais tranquilas, né? Porque é tudo tão... Você fica vendo TV, assim, eu às vezes até evito ficar vendo muito, assim, porque é só notícia ruim, né? Porque hoje é só notícia ruim. É só notícia ruim. Mas assim, a gente vê muito, eu vejo muito por você, né? As notícias que vêm de você, assim, que sempre vocês conseguem solucionar, né? O máximo possível fazer para a criança não sentir, né? Ou se abalar com o que aconteceu, né? E assim, uma coisa que eu queria perguntar para você, quando a criança ela sofre aí um crime sexual, quando ela é muito criança, ela consegue, digamos, deletar isso, esquecer conforme vai crescendo? Assim, eu não tenho dados estatísticos sobre isso, mas a gente sabe que uma violência sexual, imagine, né? Se uma mulher já sofre com a violência física, às vezes, né, do companheiro. Então, você imagina uma criança que não conheceu ainda, não teve uma vivência sexual e a ela é imposta essa vivência antes do tempo, né, às vezes através de violência, digo a violência mesmo, a violência real. Eu acho que é muito difícil ela esquecer. Tanto que eu recebo, assim, notícias, né, denúncias, onde as mães vêm trazer as crianças e falam assim, olha, eu trouxe a minha filha, eu acredito nela, porque quando eu era mais nova, eu sofri violência sexual. Só que naquela época, ninguém pôde fazer nada por mim, eu não contei, não adiantava eu contar, porque ninguém ia acreditar. E era realmente, né, a realidade de alguns anos atrás. A violência sexual contra a criança sempre existiu, mas não se falava dela. Ficava dentro de casa, né? Ficava dentro de casa. Igual a briga de marido e mulher, ninguém mete a colher. Sim, a gente mete a colher. Né? A violência sexual contra a criança tem que ser denunciada, porque ela é cometida dentro de casa. Então, é importante, até um alerta aqui também, para que quando a criança ou adolescente consiga falar sobre isso ou consiga contar para alguém da família, claro que às vezes a primeira atitude é você não acreditar naquela vítima. Por quê? Porque ela vai estar falando do pai, ela vai estar falando do padrasto, do avô, que é uma pessoa acima de qualquer suspeita para os outros membros da família. Mas para aquela criança, ele é o criminoso. Então, é muito difícil. Às vezes, a família mesmo coloca em xeque a palavra da vítima. E às vezes deve demorar até vir à tona esse tipo de assunto, porque ou a criança é coagida para não falar, né? Sim, é dessa forma que eles agem, né? Os agressores, eles têm algumas formas, né? Que quando até ministro várias palestras, assim, para crianças mesmo, no sentido de conscientizar, né? Porque a gente precisa hoje.
falar sobre o abuso sexual, ele não pode ser um tabu. Então, a gente tem que falar com a criança. Claro, cada abordagem conforme a idade, né? Mas você tem que chegar para o teu filho e você tem que falar que existem partes do corpo dela que não podem ser tocadas. Por ninguém, né? Existem partes do nosso corpo que são segredos, que são as nossas partes íntimas. Então, a gente precisa fazer com que as crianças saibam que esse tipo de toque não pode haver e que ela pode confiar na mãe, no pai, que ela pode trazer essa notícia para eles. E assim, esse tipo de abuso acontece somente nas famílias mais humildes ou tem muitos casos assim de famílias abastadas? A gente fala mais a violência sexual, ela não escolhe nível social, né? Mas a gente vê que pessoas menos instrução, né? Acontece um pouco mais, as denúncias são maiores, né? Até porque a gente tem ali a questão do uso de drogas, do uso de álcool, que favorece também a questão da violência sexual, mas eu não posso descartar que a violência, não posso dizer que ela não acontece em níveis médios e nível alto da sociedade. E assim, você deve ver muito isso lá na delegacia, de um pai ou de uma mãe que descobre quem é o agressor, isso e aquilo, de querer fazer a justiça com as próprias mãos, né? Mas graças a Deus, quando a pessoa vai até a delegacia, ela já fala assim, eu vim aqui porque se eu fosse falar com ele, eu ia matar. Entendeu? Então, a gente fala, então, que bom que você está aqui, porque a gente sabe que não adianta, né? E a gente até orienta os familiares que quando formalizam realmente uma denúncia, principalmente de violência sexual, que não levem ao conhecimento do autor até que a gente possa iniciar a nossa investigação. Né? E a parte de gravação, né? Hoje, graças a Deus, nós temos formas de gravar, isso auxilia muito também. Existe um percentual em cima dessas denúncias que elas já venham gravadas, até para proteção da criança, proteção do lar? No sentido de... O autor fez o vídeo da violência sexual? Não, uma conversa, vamos lá, uma simulação, uma conversa em casa, a criança... que seja gravado, onde a criança menciona que teria sido vítima. Isso. Sim, já tive situações em que... Uma, inclusive, que até levou à prisão do autor, a vítima tinha 15 anos, o autor, se não me engano, era o avô, e a mãe colocou, né, o pai contra a parede, e dentro da sala onde eles estavam conversando, na cozinha, tinha um sistema de gravação e esse sistema foi apresentado. E é onde ele confessa. Isso é muito bom, então isso ajuda bastante. Ajuda, é muito importante ter sim. um sistema em casa de gravação. Sim. Inclusive, existiram já situações em que, né, porque tem muita gente que gosta de filmar, né? Gosta de filmar. A gente vai morrer e não vê tudo, né? A violência, né? Eu tive uma situação bastante complexa, onde a mãe submetia a filha ao abuso sexual. A mãe também participava e deixava que o namorado abusasse sexualmente da menina. Ela tinha 9 anos, mais ou menos, e eles filmavam. Entendeu? Depois eles foram presos, né? O casal foi preso, e depois disso chegou até mim. O celular dela, na época, a filha usava, porque era época de pandemia, então a filha estava fazendo aula online. E após a mãe ser presa, a criança ficou com o celular, porque ela assistia às aulas. E o tio, no momento em que pegou esse celular, desconfiou porque ele não conseguia entrar em aplicativos da mãe. Ele era o cunhado da pessoa que foi presa. E ele chegou na delegacia e falou assim para mim, a senhora já viu uma coisa feia? Falei, já vi. Daí ele falou, mas eu acho que com isso a senhora vai se surpreender. E daí ele me mostrou o vídeo onde... O namorado da mãe, né, praticava o sexo anal com a menininha e a mãe participava disso, inclusive fazendo o próprio vídeo. Meu Deus. Um outro avô que foi preso, que ele filmava a neta enquanto ela tomava banho também. Então, né, os próprios criminosos estavam fazendo prova contra si mesmo. Acho que porque não espera que vai ser pego, exatamente. Né? Acreditam sempre na impunidade, né? Ela não vai falar... Ela não vai me denunciar porque, até como eu ia dizer antes, né, e acabei não falando sobre isso, porque eles agem, os abusadores, de 3 formas.
Primeiro, se a criança é muito pequenininha, às vezes ela não entende que aquilo é uma situação de violência, né? Aquele toque no corpo, aquele beijo, é uma situação de violência. E ele diz assim, olha, senta aqui no colo do vô, senta aqui no colo do tio, que eu vou fazer um carinho em você. Pronto, a criança não entende. Então, ela passa a entender quando ela se torna um pouquinho maior. A segunda situação é quando a criança já começa a repelir aquele toque, aquela ação, e o agressor começa a presentear a vítima, né? Olha, deixa eu fazer isso e que depois eu levo você ali na lanchonete, eu vou comprar uma bala, eu vou comprar uma boneca, eu vou comprar um carrinho, né? Porque a gente tem vítimas, meninos e meninas. E a terceira situação vem a ameaça. Quando a criança efetivamente entende que aquilo não poderia acontecer, diz que vai contar para a mãe, que vai denunciar, e o agressor ameaça ela, dizendo que se ela contar, ele vai ser preso, quem que vai sustentar a família, se é ele, né? Quem mantém toda a família. Ameaça, inclusive, de deixar de praticar a violência sexual contra esta vítima para atingir, né? Falar assim, ó, se você contar, eu vou parar de fazer com você e vou fazer com a tua irmãzinha. Então, muitas vítimas já disseram que se submetiam ao abuso sexual porque o agressor disse que se você contar e eu descobrir, eu vou começar a fazer com a tua irmãzinha. Então, eles agem dessa forma. Aí paralisa a vítima. Paralisa a vítima. Né? E eu tenho inúmeras situações em que a vítima acaba contando, por exemplo, depois de um término do relacionamento da mãe com o padrasto, depois de uma separação, que a vítima se sente mais segura realmente para contar, não estando mais o autor dentro da residência. É uma coisa assim, é um mundo que a gente não acredita, né? É o teu dia a dia, né? Mas a gente não acredita, porque é como você falou, quem é para proteger é a pessoa que faz o mal, né? É inacreditável. Para nós que não é o nosso dia a dia e não tem remédio, esse tipo de coisa, né? Eu acho que é só punindo mesmo. Só punindo, é só a prisão, é só o afastamento, né? Nem todos os casos a gente consegue a prisão do autor, né? Porque existem regras a serem seguidas ali para a gente efetivamente conseguir uma prisão antes da condenação. Né? Mas os nossos casos, onde nós representamos normalmente pelas prisões, são casos muito graves. E o Poder Judiciário e o Ministério Público têm se mostrado um parceiro muito ativo aqui do Nucria em Ponta Grossa. E as babás eletrônicas também devem auxiliar bastante. Porque hoje você, pelo celular, você controla a babá eletrônica, consegue gravar de forma remota. De situação gravada pela babá eletrônica? Mas não é uma coisa muito comum, né? A babá eletrônica. Sim, você ter a babá eletrônica, inclusive, né, dentro de... Mas até, realmente, o senhor falou, mas até hoje, com babá eletrônica, nunca chegou para nós aqui na delegacia. Mas é uma situação diferente. É uma forma de prova também. E eu estava aqui pensando, né? A gente vê as séries, né, que tem no Netflix, né? A última é aquela do Monstro, né? Que acho que é do primeiro serial killer e tudo mais, essa ainda tá lá na minha lista, eu ainda não comecei a assistir. É muito boa, né? Para você ver o que realmente é a cabeça humana. Depois, quando ele estava na prisão, né? Essa é uma história que já aconteceu mesmo, né? Foi diagnosticado esquizofrênico. Uhum. Pelo teu dia a dia, pela tua experiência, você acha que todos, né? Têm algum desvio mental? Não. Não? Não são doentes. Eles são criminosos. Porque eles fossem doentes, eles teriam que ter um tratamento diferenciado. Uhum. Né? Teria que ter aplicação numa medida de segurança e não aplicação numa pena de prisão. Eu entendo que abusador de criança é criminoso. Uhum. Né? Até podem alegar um desvio mental, mas normalmente não. Uma pergunta. É desvio de conduta. E quando cai na cadeia? Qual é a justiça lá dentro? É a justiça que a gente gostaria de fazer aqui fora e a gente não pode. Aí chega então lá, tem não uma parte que funciona como deveria funcionar. Tem. Eu já tive situações de presos nossos que tiveram efetivamente que ser transferidos porque eles já não tinham mais o convívio dentro ali da carceragem. Transferidos, inclusive, de presídio. Como é que é? É a justiça feita entre eles, né? Esse é o Brasil que eu quero, né, Lu? Nessa situação desta mãe, né, que filmou, ela já estava presa, e quando eu recebi o vídeo, eu tive que interrogá-la de novo, porque além do estupro cometido contra a filha, ela tinha um outro crime, que era o armazenamento também
dessas imagens, né? Então, no final do interrogatório, ela negava o tempo inteiro, dizia que não era ela, mas ela tinha uma voz muito rouca, e a voz dela aparecia no vídeo, a mão dela aparecia no vídeo. E eu disse para ela, eu falei, eu sei que agora você tá no seguro, né? Que é um lugar onde eles deixam temporariamente os presos. Falei, mas uma hora você vai entrar. E o que eu desejo para você é que as presas, né, conheçam essa minha investigação para que elas possam fazer justiça. E como a gente gostaria de fazer aqui fora, a gente não faz. Né? A gente não faz porque a gente atua ali dentro da legalidade, obviamente, né? Mas é o que todo mundo quer, né? É o que todo mundo gostaria de fazer. E eu, como ser humana, também. Mas não posso. Mas nesse caso aí, quando você falou com ela, ela confessou? Não. Não confessou? Não confessou. É que, na verdade, eu fiz o interrogatório dela. O primeiro foi na delegacia, né? Na prisão do casal foi na delegacia. E a segunda, ela já estava presa. Inclusive, ela foi uma presa que não pôde ficar em Ponta Grossa. Então, ela estava em outra cidade quando eu fiz o interrogatório dela, daí por vídeo. Mas não confessou. É uma coisa incrível mesmo, né? E eu não sabia que as mulheres faziam também com a... Sim, eu tenho inúmeros casos de mulheres presas por conta de violência sexual. E daí, também. entre elas fazem a justiça. Tá, nesse né? sentido Isso. também, sim. Porque existem alguns mandamentos, né? Dentro da carceragem ali, da convivência deles. Também não conheço muito a fundo, mas é o que a gente sabe. E que existem, assim, normas de conduta ali. Tem situações que os próprios presos não admitem, né? E o abusador sexual, ele sabe disso. Ele sabe disso. O maior medo dele realmente é ir para a cadeia. Porque ele vai ter um tratamento diferente. Um tratamento preferencial, né, Lu? É VIP para ele lá. É VIP. A gente, né, brinca com isso, mas é a única hora que é feita realmente, né? Porque ficar preso é pouco, né? Se você for analisar. Mas em algumas situações nossas, eles pegaram mais de 30 anos de cadeia, né? Então, eu acho que é uma resposta muito boa da justiça para esse tipo de crime. Nesses 30 anos de cadeia fechado mesmo, fica os 30 fechado ou não? Não fica 30 fechado, né? Porque daí a gente tem os benefícios ali, né? Da própria lei, né? No Código de Processo Penal, ele prevê alguns benefícios, né? Para remissão da pena. Eu nem sei o nome certo agora, até não vou falar aqui para não falar bobagem, mas eles têm alguns benefícios onde a pena ela vai diminuindo. E no caso, para ele ficar o máximo 30 anos de cadeia hoje, quantos anos ele fica agarrado lá? Na verdade, o Código Penal, o nosso código, prevê a pena máxima de 20 anos. Né? Claro que as penas superam isso, porque daí você vai colocando um agravante aqui, um agravante ali, as penas superam, né? Tanto que eu já tive condenados a mais de 30 anos. Mas, assim, dizer exatamente, né, como que fica depois essa questão ali, depois do processo penal, eu não consigo afirmar com certeza. E existe recuperação? Sabe de algum caso de recuperação ou são todos um caso perdido? Olha, eu vou dizer, eu não tenho experiência de pessoas que saíram porque os nossos presos têm ficado realmente muitos anos na cadeia. Não tiveram essa chance de retornar para a sociedade, né? Mas eu já tive casos, por exemplo, de prisão de agressor, onde o pai teria... ele foi preso por tortura uma vez, quando ele saiu da cadeia, ele voltou e praticou o mesmo crime contra o filho novamente, foi preso novamente pelo mesmo crime. E tem o caso da mentira? Das crianças e adolescentes tem. E é corriqueiro isso? É mais corriqueiro, porque, veja, infelizmente, existem algumas situações em que os pais se utilizam da criança para tirar o outro de dentro de casa, para afastar ele do convívio, para não permitir mais que a criança visite como uma forma não é de castigo, de punição para o próprio cônjuge. Às vezes ele arrumou, né, uma outra pessoa que quer se separar. Usa o filho. E usam o filho.
infelizmente, as situações em que usa o filho e, porque meu filho foi agredido, meu filho foi abusado, e às vezes a criança, naquele primeiro momento, chega ali e desconstrói esta fala. Mas, quando a gente vê uma mentira de abuso sexual, normalmente são adolescentes que mentem. Mas aí, acho que não é difícil de pegar, né? O caso clássico. A menina tem que ir pra aula, ela não vai pra aula, sai com o namorado, e a mãe recebe a ligação da escola, olha, ela não foi pra aula, ou ela deveria chegar ao meio-dia e chega 2h da tarde. O que ela fala pra mãe? Que ela estava andando na rua, inclusive eu tive uma situação, não uma, várias. Uma específica, ela estava andando na rua e ela foi abordada por um motociclista, era uma pessoa negra, e que abordou ela, jogou ela próximo de um barranco ali onde ela estava, inclusive ela chega na delegacia suja, com a roupa rasgada, chorando e dizendo que tinha sido abusada sexualmente. Na época, foi acionado uma papiloscopista de Curitiba, porque aqui nós não fazíamos, né, os papiloscopistas não faziam um retrato falado aqui, e eu acionei uma papiloscopista de Curitiba, fez um retrato falado, porque a imprensa estava muito, né, a população, no geral, estava muito comovida e porque havia um estuprador à solto no bairro. Então, ela descreveu, né, as características de um homem negro. Um homem comum, negro. Uhum. E depois de 2 dias, eu recebo a informação, chega na delegacia, a mãe de um menino, dizendo para mim que a fulana de tal não havia sido estuprada porque ela estava na casa dela com o filho dela, que era o namorado. E Ela aí, tentou como achar é que um faz? álibi. Ela tentou achar um álibi. E aí, isso tira a gente do sério, do prumo. Quando eu chamei novamente essa adolescente, a mãe não sabia ainda desta verdade, né? Você imagine para uma mãe, né? Imaginar que a tua filha, o teu filho pode ter sido estuprado na rua por uma pessoa desconhecida, ter sido machucado, né? É muito triste. Então, eu digo para os nossos adolescentes que às vezes a verdade, por mais cruel que ela seja, né? Que a mãe não queira aceitar aquele relacionamento, é muito melhor do que você inventar que você foi vítima de algum tipo de violência. Sim. Porque isso é a morte para o pai e para uma mãe. Então, eu chamei a mãe, expliquei, né? Para ela, obviamente, não tratei ela como eu tratei da primeira vez. E nisso, o pessoal de um jornal me ligando porque queria uma entrevista. Daí eu falei assim, mãe, tenho uma ideia. Que tal a sua filha desmentir isso? E a mãe concordou. Então, eu avisei o pessoal da imprensa que fosse até a delegacia, obviamente, não mostrando o rosto da menina, né? Fazendo aquele negócio com a voz, para que ela não fosse efetivamente identificada, mas foi ela quem desmentiu. Como se fosse para ela aprender a não fazer mais aquilo. E, obviamente, depois, porque quando há uma mentira, né? Você aciona os órgãos da segurança pública, formaliza um boletim de ocorrência ou uma denúncia que você não sabe, que você sabe que não é verdadeira, você pratica um crime também. Então, acabou sendo encaminhado o procedimento dela para a delegacia do adolescente, porque daí de suposta vítima, ela se tornou uma adolescente infratora. Eu, nessa hora, eu também sou muito a favor das câmeras, né? Porque fugindo um pouco ao tema, mas desde um roubo de um veículo hoje, né? Com os reconhecimentos, você consegue rastrear a pessoa também. Você consegue rastrear, ela estava na casa do namorado, que tem uma câmera na casa da frente, que ajuda na inocência de uma pessoa que às vezes é incriminada. Exatamente. Né? Nós tivemos, e eu sempre falo, né? Eu prefiro um criminoso solto do que um inocente preso. Isso, sem dúvida alguma. Então, a gente prima muito, né, para não cometer esse tipo de erro, porque é muito grave. Então, né, a gente vai sempre a fundo nas investigações. São investigações que sempre geram dúvidas, porque às vezes eu não tenho um laudo comprovando a violência, né? Eu tenho somente a palavra da vítima. Claro, corroborado com situações externas. Mas, quando você fala de câmeras, eu tive uma situação onde uma menina de 17 anos, não muito tempo, formalizou uma denúncia contra um Uber. Que o Uber pegou ela em tal ponto, na frente da residência, iria levá-la até o trabalho, que era 2 minutos de carro, no máximo 3 minutos, chegaria no trabalho. Perto.
E ela deu características do homem, deu o carro, e quando a gente buscou imagens, né, através das câmeras de segurança que existiam ali na localidade, a cor do carro não batia, né, a identificação, as características do condutor deste Uber, que efetivamente pegou ela naquele momento, não batiu, inclusive não era nem um homem, era uma mulher, e ela dava a notícia de que ela tinha sido vítima de estupro por parte daquele motorista de aplicativo. Eu volto a dizer, nessa hora eu defendo muito, para quem não faz nada de errado, a câmera ela só tem a somar, né? Só a somar, exatamente. Agora, imagina o quanto que evoluiu as investigações de vocês de 10 anos para cá, né? Sem dúvida. A tecnologia favorece muito isso, né? O acesso muito rápido às imagens, a própria chegada de denúncia na delegacia, né? Porque hoje um vizinho filma e aquela denúncia chega, né? Filma ali, agredindo uma criança, agredindo um adolescente, e essa denúncia chega muito rápido pra gente. Denúncia que talvez não chegasse, não fosse os meios de comunicação, né? Um vídeo, um telefone que você tem ali na hora, que você consegue fazer esse tipo de imagem. Agora vamos lá. E com a novidade que para algumas coisas é boa, porém para outras é ruim, a inteligência artificial na produção de vídeo fake. Por ainda enquanto, não teve nenhum caso. Aqui ainda não chegou. Não chegou nenhum caso. Ainda bem. Né? Mas acredito, né, que como a tecnologia ali da inteligência artificial, ela veio para somar em algumas coisas, com certeza essa tecnologia vai nos ajudar também, né, a desvendar aí se realmente os vídeos são feitos por inteligência artificial, a gente consegue ter essa tecnologia também. Né? As nossas perícias estão muito avançadas, né? O nosso Instituto de Criminalística, nossa, quando a gente fala em perícia, a gente pode falar que o Paraná hoje, ele está muito à frente de muitos estados com relação às tecnologias que são investidas aí nas nossas perícias. Que bom, hein, Lu? Praticamente um CSI. Praticamente. As pessoas têm muito aquela ilusão de CSI, não é isso. Mas, assim, tem crimes desvendados por terra, a qualidade da terra que ficou no pneu do autor ter ido até aquele determinado local, né, principalmente em situações de homicídio, ter deixado a vítima naquele local e a terra, ela é analisada. E você consegue chegar onde o carro andou por conta dessa... Olha só, hein? Isso, eu tive até um curso em Curitiba, onde, né, um perito falou sobre essa investigação. Que legal, eu me sinto mais seguro, Lu, e você? Eu também. Eu tô achando engraçado aqui, começaram a me mandar mensagem aqui na minha DM, falando, nossa, vocês parecem irmãs. Tudo polaca, né? Não é tua irmã, não é irmã. E as duas ainda de preto, né, pra ajudar? Pois é. Cabelo preso. Cabelo preso, cabelo enrolado. E... assim, quantos atendimentos? Por exemplo, esse mês de outubro, você tem contabilizado mais ou menos quanto que foi de atendimento? Não tenho, Lu. A gente não tem esse cálculo mensal, porque, como eu te disse, ele é tudo muito, muito incerto, né? É claro que eu tenho boletins ainda de meses anteriores que a gente tem que analisar, porque o nosso volume é bem grande. Entendi. Né? Depois de finalizado. E a gente prioriza, obviamente, situações mais graves, né? Porque, claro, que quando um pai ou a mãe vai até a unidade ou o representante dessa criança para denunciar, né, ele sempre acha que a situação do filho dele é grave e a gente respeita isso. Mas como nós temos uma gama enorme, né, de crimes que a gente investiga, a gente dá preferências para os crimes mais graves, quando a gente sabe efetivamente que a criança ou adolescente está em risco naquela situação, né? Mas garanto para os senhores, todos os crimes são investigados. Porque é aquela coisa, se você vai no médico, a tua dor claro a maior que a sua dor momento, é sempre maior, né? Do que, né, a do outro, e a gente respeita isso, mas a gente atua ali por prioridades. Né? E tem assim, doutora, por exemplo, dias que tem mais casos ou períodos do ano? Não. Não? Não. Claro que quando a gente está em férias escolares, o número de denúncias reduz, porque eu digo que a educação é uma porta de entrada de muitas denúncias, principalmente a violência física, né? Onde, às vezes, a criança vai para a escola, tá machucada e o professor ali ia trocar roupa,
né? A criança tirar o casaco, situações às vezes que o professor passa e coloca a mão no ombro da criança e ela se reprime e o professor fala, mas o que aconteceu? Ela, não, professor, tá doendo. Mas o que aconteceu? Não, é porque eu apanhei do meu pai, daí quando o professor tira esse casaquinho da criança, ela tá inteira marcada. Então, há uma redução durante as férias escolares com relação à violência física. Eu falando por Castro, né? Castro, a rede pública de ensino é muito boa em Castro. E a gente eu trabalhei alguns anos na prefeitura e eles faziam muito cursos, assim, para o pessoal todo da escola. Capacitações. Da escuta, né? Porque... Inclusive, amanhã a gente tem uma aqui. Ah, é? Porque eu acho que isso é importantíssimo. Não, né? E assim, aqui, né, eu falo daí por Ponta Grossa, né? Nós temos uma rede muito fortalecida, onde todos os órgãos se conversam, né? Então, eu estou falando em assistência social, estou falando Conselho Tutelar, Ministério Público, Judiciário, Saúde e Educação. Então, inclusive, amanhã, eu vou participar de uma capacitação para os professores da rede municipal de ensino, né? Então, a gente vai falar sobre a revelação espontânea, a pessoa de referência dentro da escola, e isso é extremamente importante, principalmente nas escolas, porque de todos esses órgãos aí, né, da rede de proteção, a escola é quem consegue visualizar o maior número de crimes, né? Porque, por exemplo, no médico, o médico só vai dizer que, nossa, eu estou desconfiando de uma violência sexual se essa criança for efetivamente para o atendimento médico. E na escola, não. Na escola, a criança está todos os dias. Todos os dias. Então, o professor conhece aquela criança e sabe se ela está diferente, se aconteceu alguma coisa em casa. E as crianças, até por esse contato muito próximo que tem, com professoras, eu digo, né? Se às vezes a criança não pode falar sobre a violência que ela sofreu dentro de casa, porque a violência está dentro de casa, ela vai procurar quem? Uma pessoa mais próxima para que ela possa contar. E, às vezes, não são pessoas da família, não são amigos, são as profs. Né? É a tia da merenda. A tia da merenda. Eu lembro que eles falaram assim que as crianças são muito próximas, né, da tia da merenda. É a tia da merenda, a zeladora da escola, porque elas estão ali todos os dias com essas crianças e com esses adolescentes. E ninguém briga com quem dá comida e chocolate, né, Lu? Exatamente. A gente quer mais que elas fiquem perto da gente. Inclusive, acho que hoje é dia da merendeira ainda. Isso, é verdade. Parabéns. E tem o Paraná Lilás, que é um programa, né, dentro das escolas. Acho que é uma rede de proteção a menores. Eu não sei se a doutora sabe. Não. Paraná Lilás eu não conheço. Não, eu ouvi algo assim, achei que... na verdade, é importante, assim, que a gente deixe claro que todos os municípios aqui, pelo que eu percebo, recebo, né? A gente tem o nosso grupo dos delegados, as cidades, o próprio núcleo de educação, a Secretaria de Educação, ela sempre convida, né, os delegados para que estejam dentro das escolas, para que orientem essas crianças, né? E eu digo que, às vezes, a orientação é a melhor forma de você prevenir um crime. Orientar a criança para ela saber se proteger e saber procurar ajuda. Cássio, por favor, dê um Google aí, você que está com o celular aí, em Paraná Lilás aí, ver o que você acha aí, ver se eu tô certo ou se eu viajei na maionese. Antes do Google, eu perguntar para a doutora, como eu trabalho técnico em eletricidade, na minha profissão eu já tenho, ao ver o cara falar, Cássio, meu transformador, acontecendo alguma coisa, eu já tenho um feeling, já sei o que é. Então, a doutora hoje, com a experiência que ela tem, quando chega uma criança, o pai, as pessoas já percebe, já tem esse feeling da mentira. Ou tenho. Fala assim, não, você tá mentindo. Hoje, eu não tinha visto a menina, e daí eles reportaram a situação, né? Ela recebe o primeiro atendimento, e a minha assistente administrativa reporta a situação e diz que a menina estava lá, que ela estava com machucado no pescoço, e que ela teria dito para a mãe, estava junto com a mãe e com o pai, que ela teria sido... abordada na rua e que essa pessoa tentou agarrar. Na hora, eu já falei, não. Porque existem, obviamente, situações em que mulheres, né, crianças são abordadas na rua, são vítimas de violência sexual, não estou dizendo que não. Mas hoje, nesses 10 anos de Nucria, se eu tiver 2 situações de abordagem, 3 de rua, em que a vítima não conhece o agressor, eu estou dentro desse número. Né? Então, assim, as pessoas podem ficar tranquilas nesse sentido.
que eu digo, a violência é dentro de casa, a violência não está na rua. Obviamente, a gente tem que cuidar. Eu não vou deixar minha filha sair 11 horas andando sozinha, um lugar onde eu sei que vai ter vagabundo, que vai ter, né? Então, eu vou me precaver. Quando ela disse isso, eu falei, não. A primeira coisa que eu fiz com a mãe e com o pai, eu falei, eu posso conversar com a sua filha sozinho? A menina tinha 2 marcas, assim. Daí eu falei, tá, me conta o que aconteceu aí. Então, ela já contou que ela tinha marcado encontro com o namoradinho, deu uns beijos, o namorado, né, acabou mordendo o pescoço dela, ela ficou com medo de contar a verdade pra mãe e disse que foi abordada na rua. Então, ali de pronto, né, assim, são situações muito... Que pega no ar. Isso, assim, que a gente pega no ar, que às vezes a vítima aquele tá instinto, mentindo. assim, que a gente chega, você olha assim e fala... Fala, não, essa situação, puxa, não me parece. Ou não seja, não dessa vez não foi o velho do saco, Não literalmente. foi o velho do saco, que na nossa época a gente tinha medo do velho do saco, né? Tinha medo do velho do saco. Aquilo ali era o maior O terror das crianças. Meu Deus do céu. Acho que não tinha uma mãe que não falasse isso, né? do velho do saco. E a gente brincava, né? A gente brincava muito na rua, até altas horas, e era Não queria entrar pra esconde-esconde, dentro era de casa? pique de... Meu Deus, era pega-pega e esconde-esconde. E daí a mãe, agora tem que entrar, porque tá na hora do homem do saco passar na rua. Daí todo mundo entrava. Eu fico imaginando que depois que você vai, por exemplo, numa escola fazer uma palestra, deve surgir vários casos, porque daí a criança cria a confiança, né, na polícia, porque teve uma época que era aquele terror também, né, que as crianças tinham medo da polícia. Sim, mas eu mesmo, antes de me tornar delegada, o meu pai, ele era advogado. E ele falava pra mim, quando eu me formei, ai, Paulinha, faça concurso pra polícia. Eu falava, meu Deus, tá doido? O quê? Eu? Dentro de uma delegacia? Sabe? Com aquele pensamento de antigamente, né, que você vai chegar na delegacia, o delegado vai estar com os pés em cima da mesa, camisa aberta, fumando, xingando todo mundo. Então, esse era o pensamento que eu tinha. Entendeu? Cuspindo no lixeiro. Isso! Entendeu? Que ali só tinham pessoas ruins trabalhando. Então, imagina. Isso, eu tô na polícia há 17. Então, eu vou falar o quê? 20, 25 anos atrás, esse era o meu pensamento. Né? Então, a gente vê hoje que a polícia é muito profissionalizada, então as pessoas têm que confiar. Então, quando a gente leva a polícia para dentro de uma escola, para próximo dessas crianças e adolescentes, obviamente que a confiança aumenta. Né? E aqui eu ressalto o programa do PROERD, da Polícia Militar, porque são muitas crianças que chegam até a nossa unidade dizendo, eu vim denunciar porque eu tive aula com a Polícia Militar e eles me disseram que isso era crime. E o PROERD é uma coisa muito bacana, É né? lindo, o projeto é lindo. Tanto que quando nós completamos os 10 anos, nós fizemos, né, homenageamos aqui o capitão do PROERD em razão do trabalho que eles têm feito, né, uma parceria aí também com o Nucria. Olha, Lu, magnífico. achei aqui. Obrigado, Acácio. Programa Paraná Lilás, programa de iniciativa do governo para criar espaços de acolhimento para mulheres e meninas em situação de violência. Então assim, aqui, por exemplo, na subdivisão, existe uma sala que eles chamam da Sala Lilás, que é um lugar onde mulheres e crianças vítimas de violência, quando forem encaminhadas para o plantão policial, não ficam ali na sala com todo aquele tumulto, com polícia, com preso, né? Elas têm um lugar, um cantinho especial lá, onde tem um sofá, tem uma televisão, que elas aguardam o atendimento nessas salas lilás. Então, existe isso dentro das delegacias. Que bom, hein, Lu? Mais um espaço para ajudar aí, que bom. Mais um espaço. Ana, o teu trabalho é uma coisa, assim, que a gente tem que bater palma, né? Porque o dia todo isso deve ser assim. E você consegue, lógico, né? Já há 10 anos fazendo isso, mas assim, quando você entra para dentro da tua casa, você consegue não falar? Consigo. Consegue? Consigo. Porque o que eu penso, né? Que se eu ficasse o tempo inteiro, eu não conseguiria viver e não deixaria os meus filhos viverem. Porque eu sei o quão cruel, né? São as situações de crimes contra criança e adolescente. Então, assim, eu procuro abstrair, né? A gente faz o melhor possível enquanto a gente está na unidade. Claro que tem situações que às vezes ficam martelando na tua cabeça, como que eu vou fazer? Será que eu fiz certo? Será que essa prisão estava certa? Vou dar um exemplo. Continuar com aquela história daquela criança onde a mãe fazia o vídeo.
Vou contar rapidamente, e normalmente eu conto, né, nos meus podcasts, quando eu participo, porque foi uma situação que me abalou muito. Porque quando eu prendi a mãe, eu tinha ouvido essa criança. E ela chorou e ela falou assim, ai, mas você promete que não vai prender minha mãe? E eu disse para ela que eu não poderia prometer, porque era uma situação muito grave. Quando eu prendi a mãe chorava muito, mas muito, que me colocou em dúvida. Falei, puxa vida, será que eu fiz o certo? Porque ela falou assim, tá aqui meu celular, olha meu celular. Ela me autorizou, abriu o celular e as conversas entre ela e a menina eram só conversas de amor. Uma conversa de mãe e filha. E eu não tinha o laudo da menininha, porque era coito anal, né? Então, o laudo dessa menina, ela já tinha ido pro ML, tinha dado negativo. E aquilo, o advogado batendo, né, na nossa investigação, que eu tinha prendido 2 pessoas inocentes, porque eu não tinha um laudo e eu tinha só a palavra da vítima. Mas foi uma das poucas situações em que e olha que eu sou dura. Quer dizer, eu sou chorona, mas dentro do meu trabalho eu sou muito dura. Eu chorei ouvindo essa criança. Eu falei, então ela não pode ter me enganado a este ponto. Inclusive, essa criança foi atendida pelo médico pediatra, um pediatra particular das minhas crianças. Eu pedi para que ele olhasse de novo essa criança. E ele realmente me disse, não há sinais de violência sexual. E daí, na segunda, e eu fiquei o final de semana naquela angústia de, será que eu fiz certo? Será que eu não fiz certo? E na segunda, o cunhado me apresenta o celular com o vídeo. Então, assim, foi a tampa do caixão, entendeu? Onde eu falei, às vezes Deus nos ilumina. Acalmou seu coração. Meu coração. Falei, nossa senhora, graças a Deus. E a situação é muito pior do que eu imaginava. E porque você imagina, a criança ia continuar vivendo esse ciclo. Então, daí, eu até fiz um questionamento ao IML, na época, o porquê de não aparecer lesões. Então, houve... Até eu acabei, né, tomando esse conhecimento, porque como o ânus é um músculo, né, essa lesão ela vai se retraindo ao ponto de não deixar vestígios. E a criança estava em desenvolvimento, mas isso efetivamente não quer dizer que o crime não teria ocorrido contra essa criança. Então, assim, é muito complexo. Então, e eu digo assim... Mas a criança falou? Falou que a mãe participava, falou como que era, falou. O que estava no vídeo, relatou que tinha um vídeo, a criança. Isso. Mas, gente, eu trabalho com isso todos os dias. Você ter a fala de uma criança é uma coisa. Agora, você ter o vídeo desta violência realmente é um negócio que te corrói por dentro. Eu falo, que os olhos não veem, o coração não sente. Exatamente. Então, é muito triste. Então, a gente tem que sempre se colocar no lugar, né, dessas vítimas. Então, assim, são situações que me abalam, mas a hora que eu chego em casa, eu preciso chegar com aquela sensação de dever cumprido. Entendeu? E quando eu chego com essa sensação, a gente dorme tranquilo. A gente vive tranquilo. E assim, doutora, a gente está encaminhando para 1 hora, para a gente aí finalizar a nossa conversa. Você tem, assim, alguma coisa que você pode falar para quem vai estar vendo esse podcast, de algum tipo de sinal que uma mãe ou uma tia podem estar detectando isso aí, ou uma vizinha, porque às vezes os vizinhos também são próximos, né? Tem algo, assim, que você pode falar para as pessoas prestarem mais atenção? Sim. A primeira coisa, sempre acreditar na palavra da vítima, tá? Eu acho que ela está mentindo, não interessa. Essa obrigação é minha, é da Polícia Civil, né? Em definir se essa criança está mentindo ou não. O que a gente não pode deixar é que as crianças continuem ainda sendo vítimas de violência. Então, primeira coisa, pai, mãe, tio, adulto, acolham essa revelação. Primeira coisa. Existem alguns sinais que a criança pode apresentar. Então, assim, para que a gente também tenha uma noção de que não é meu filho hoje fez xixi na cama, ele está sendo vítima de abuso sexual. Não, gente, é um conjunto de fatores que você analisa num todo, né? Então, quando a criança é pequena, às vezes é uma criança que não usava chupeta, ela volta a usar chupeta. Ela pede para usar mamadeira, porque às vezes ela, na cabecinha dela, se eu me tornar um bebê, talvez esse adulto não me queira mais, né? Então, volta a usar chupeta. Crianças que não faziam xixi ou cocô na cama,
voltam a ter esse tipo de atitude. A reclusão social, dela não querer mais ir na casa de determinadas pessoas, né, gente? Mas claro, ressalto aqui de novo. Mãe, não quero ir na casa do tio hoje, porque a gente sabe, né, que criança eu tenho os meus em casa. Às vezes eles não querem ir junto de jeito nenhum, né? Então, são todas essas situações que você tem que analisar no todo. Adolescentes, essa reclusão social é muito comum, mas, mãe, eu não quero mais ir na casa do meu avô. Não quero, não gosto mais de ir lá, entendeu? E a criança não diz o porquê. Uhum. Autolesão, né, em adolescentes, isso é muito comum também. Então, a queda do rendimento escolar, né? A criança fica mais quietinha também, mais reclusa, não gosta de ficar mais no meio de tanto adulto. Então, são um conjunto de fatores que podem ser analisados. E isso recorrente, né? Isso. Que tem que ficar prestando atenção, Isso. né? Uhum. É um alerta, né, Mauro, para todo mundo. Hoje, várias revelações, e foi pesado, hein, Lu? Hoje foi porque geralmente a gente, né... É mais tranquilo. É mais tranquilo, assuntos mais leves, mas fazia tempo que eu queria trazer um conteúdo assim para também estar ajudando as pessoas, né? Isso, não é, e é super importante, sabe? E a gente, como eu volto a falar, a gente precisa falar. A violência existe, ela vai deixar de existir? Infelizmente, não. Né? E às vezes as pessoas me perguntam, mas o número de denúncias tem aumentado, e eu falo que bom. Porque o que eu tenho medo é da subnotificação, da criança não saber que ela está sendo submetida a um tipo de crime e não poder denunciar. Então, eu prefiro que aumente o número de denúncias, porque eu sei que a criança está com consciência de que o que está acontecendo com ela não é certo. Falar em número de denúncias, um exemplo, assim, uma pessoa que desconfia de algum caso, um vizinho, um tio, um parente, se ele for denunciar hoje na delegacia, ele tem um sigilo? A gente pode, né, a gente garante o anonimato de algumas denúncias, inclusive existe o Disque 100, que pode ser utilizado, o Disque 181, que são canais específicos de denúncia anônima, né? Mas eu reforço que sempre a denúncia presencial, ela é sempre a melhor, né? Que procure a delegacia, porque ali eu vou conseguir abstrair os elementos que eu preciso para o início de uma investigação. Porque não adianta. Eu recebi uma denúncia anônima onde ele diz assim, que a criança que mora na Casa Azul, no bairro tal, está sendo vítima de violência. Eu não sei quem é a criança, eu não sei a idade da criança, eu não sei como eu chego até essa criança, eu não sei quem é o autor. Então, são elementos que eu preciso para que eu dê início a uma investigação. Mas eu consigo garantir o anonimato, mesmo que a pessoa faça a denúncia de forma presencial. Às vezes a pessoa sabe, já tem quase certeza da situação, mas tem medo de ir lá na delegacia denunciar. E é muito comum. E a polícia ir lá e não fizer nada e que depois... as pessoas entendeu? tenham medo, por quê? Porque normalmente são situações que envolvem as pessoas próximas da vítima, né? Familiares da vítima. Então, eu entendo sim o receio de terceiros em fazer essas denúncias. Por isso que eu acho que é bacana, né? As divulgações, pode vir falar com a gente, isso é bacana, né? E hoje em dia tem muito isso na internet, tem muito isso em tudo que é lugar, né? Sim. Então, as pessoas, né, confiem, né? Realmente, no nosso trabalho, no trabalho da Polícia Civil, né, Lu, vocês são de Castro, lá não existe um Nucria, mas com certeza dentro da unidade, ali o Dr. Marcondes, a doutora Renata, vem fazendo um trabalho espetacular, né? Muitas prisões relacionadas a abuso sexual. Então, mesmo que você não tenha um Nucria na sua cidade, né, esteja ciente que todos os delegados estão capacitados para dar o atendimento a esse tipo de vítima. Eu até vi o Dr. Marcondes dando uma entrevista falando sobre um caso de uma professora de uma escola, né? Lá que foi notificada e os pais, né, todos denunciaram e acho que está rolando também o processo ainda, mas eles estavam aí bem à frente com as investigações. As investigações, né? Então, podem ficar muito tranquilos, assim, que na região nossos delegados... né, são muito capacitados e vão prestar esse atendimento, assim como a gente presta aqui no Nucria. E onde que é o Nucria aqui em Ponta Grossa? O Nucria, ele fica localizado na rua Rodrigues Alves, 950, na rua do Colégio Marista.
Na esquina, né? Na esquina com o antigo Monteiro Lobato, né? Que era o nome da avenida, que hoje se transformou em 2 e eu nem sei o nome ali da outra rua. Mas é bem ali na esquina. E as pessoas mais antigas aqui de Ponta Grossa, né? 2 quadras para cima do antigo Clube Tradição. Do Tradição, aí não dá erro, né? Olha, agora até eu me localizei. Ai, meu Deus. Ana, obrigada por você vindo falar com a gente aqui, falar um pouco do teu trabalho, né? Para a gente passar essas informações, o quanto a gente sabe que é pesado o assunto, mas se você ajudar, né, se torna simples para a criança ter uma vida melhor, né? Imagina, eu que agradeço, né? Agradeço, não, meu nome e mais da minha equipe, porque eu não faço trabalho sozinha, eu tenho todo um suporte por trás, né? Eu sou a figura da delegada, mas eu tenho o suporte completo da minha equipe, que tá ali comigo todos os dias. Em nome da própria Polícia Civil, eu agradeço, né? Porque isso engrandece não só o meu trabalho, né? Mas a própria confiança da população no trabalho da Polícia Civil, né? Nas nossas investigações, e que fiquem tranquilos que as vítimas, né, serão completamente respeitadas nas delegacias, confiem no nosso trabalho, acreditem e denunciem. O mais importante é que essas denúncias cheguem até nós para que a gente possa realmente tomar aí atitude. Parabéns pelo trabalho, você é uma mulher porreta. Obrigada. Somos todas, né? Cada um na sua profissão. A gente tem mulheres sensacionais, como homens sensacionais, mas a gente precisa valorizar, né, o trabalho que as mulheres têm feito. Valeu. Acácio, obrigada. Obrigado, doutora. Obrigada, Lu, o Mauro. E a mensagem que a doutora falou, briga de marido e mulher não mete colher, mas com violência criança a gente mete a colher. Não, mas a gente mete colher sim na briga de marido e mulher também. Também. Então vamos meter a colher. Hoje pode meter a colher em tudo. Mauro, até uma próxima. Agradecemos a todos os nossos internet espectadores pela audiência e pela paciência. E mais uma vez, né, Lu, com o nosso leite natural diretamente da Castrolanda, a maior bacia leiteira do sul da galáxia, hein, Lu? Isso aí, eu também agradecendo aí a Mactube Acessórios. Beijo, Pati, e até o próximo episódio, 17º episódio do Hashtag Podcast. Beijo, gente!